Ei, gente, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de métrica, agora com a parte das rimas, que eu deixei para explicar separado, porque é um sistema novo para vocês e, como é a distância, já fica um pouquinho mais complicado do que eu fazendo com vocês. Mas o sistema de rimas, no meu ponto de vista, é até mais fácil do que a métrica, eu acho. E gostosinho de fazer, vocês vão ver, ok? Aí a gente terminando essa parte, terminamos esse sistema de ficar medindo poemas. Show? Então vamos lá. A gente sabe que as rimas são recursos utilizados pelos autores, pelos poetas, para enriquecer o texto, para, enfim, porque eu quero, tô escrevendo o texto, vou escrever o texto do jeito que eu quero, o texto é meu, enfim. Mentira. Mas de uma forma artística, eu gosto de colocar rimas para valorizar a minha poesia, enfim. Tem uma pequena introdução aqui, eu vou passar esses slides para vocês, como eu sempre passo, então depois vocês leem a introduçãozinha, ok? Existem, dentro dessas rimas, vários tipos de rimas, várias classificações para as rimas. E aí a gente vai estudar essas combinações agora. Vários não, são poucos. Primeira classificação, primeiro tipo de rima, são as rimas emparelhadas. Eu vou explicar para vocês como que a gente vai contar essas rimas, como a gente enumera. Aqui eu uso o sistema de letras, eu gosto mais de usar o sistema de letra A, B, C. Você pode colocar número, você pode colocar até desenho se você quiser, não importa. O negócio é marcar essas rimas porque a gente vai classificá-las de acordo com as suas combinações. Então, as rimas emparelhadas são duas rimas iguais que sucedem, né? Vem depois duas rimas iguais. Então aqui a gente tem, ó, olha exemplo. Vagueio campos noturnos. Então a nossa rima vai ser o turnos. Primeira rima, letra A. Muros soturnos rimou com urnos. As duas rimas são iguais. Então todas as rimas que forem iguais vão receber a primeira, né? A letra A. Soturnos. Se eu tivesse mais um verso que terminasse com urnos, continuaria sendo a letra A. Tudo que rimar com urnos no poema inteiro vai ser a letra A, ok? Então aqui nós temos, ó, A e A. Aí o próximo verso. Paredes de solidão. Ão não rima com urnos, então já é uma rima nova, letra B. Sufocam minha canção, rimou os dois aqui. Então tudo que for ão no resto do poema vai ser letra B. Neste caso, como a gente tem uma estrofe aqui de 4 versos, a gente tem rimas emparelhadas. Então, emparelhadas são essas conjugadas, né? A, B, B, repetidas de 2 em 2, ok? Essas são as rimas emparelhadas. Um outro tipo de rima são as rimas alternadas. Então, ao invés de a gente fazer assim esse conjugado, a gente vai dar um intervalo, a gente vai pular. Então, é A, B, C, D, por aí vai. Minha desgraça, não é ser poeta. Nem na terra de amor não ter um eco. Eco já diferente, B. É meu anjo de Deus, o meu planeta. Ó, eta com poeta. Mesmo o fonema e serem diferentes, é uma rima. Eta, eta. Planeta, poeta. A. Tratar-me como trata-se um boneco. Eco, 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 eco. Então, letra B. Então, aí, essas são alternadas porque, né? A, B. Então, elas vão alternando. Show? As próximas são as rimas opostas ou as interpoladas. A gente tem o primeiro e o último verso da estrofe com uma rima e esse miolinho do verso da estrofe, né, esses dois versos do meio com outra rima. Neste caso, A, B, B, A. Observem. Ilustríssimo, caro e velho amigo. Igo, primeira rima, A. Saberás que por um motivo urgente, já uma rima nova, B. Na quinta-feira, 9 do corrente, então rimou com o segundo verso, B também. Preciso muito de falar contigo, rimou com o primeiro verso, A. Então ficou A, B, B, A. Essas são as opostas. Lembra de oposto, da primeira para o último, ó. Lá em cima e lá embaixo. Ou interpoladas, ok? E o nosso último tipo de rima vai ser as encadeadas. Esse é um pouquinho mais enjoado, mas para nossa sorte aparece bem menos. Então, olha só. As encadeadas, o primeiro verso
vai rimar com o terceiro. Depois dessa exceção do primeiro e o terceiro, elas vão vir sempre em três, de três em três. Aí, ó, o segundo verso vai rimar com o sexto e com o oitavo. O segundo verso vai rimar com o quarto e com o oitavo. O quinto verso aqui de verde vai rimar com o sétimo e com o nono, ok? O oitavo aqui tá de azul porque não tem mais poema para baixo, mas esse esquema vai continuando. Então a gente pensa assim, encadeado, é como se fossem formando correntinhas. Tirando o primeiro verso que só rima com o terceiro, né? Tipo, primeiro, terceiro e quinto. É só o primeiro e terceiro. E acabou. Aí, daí pra frente a gente tem segundo, quarto, sexto, quinto, sétimo, nono. E por aí a gente vai seguindo a sequência. Se tiver mais poema. Nesse caso aqui a gente não tinha mais poema, então é isso. Lembra de correntinha. Ok? Olha o exemplo. Não sei por que não coloquei as letras aqui, mas tem as cores para vocês identificarem. Sei de uma criatura antiga e formidável. A, primeiro. Que a si mesmo devora os membros e as entranhas. Rima nova, B. Com a sofreguidão da fome insaciável. Rimou com a primeira, então A. Habita juntamente. Aí acabou a A, não tem mais A. Habita juntamente os valores e as montanhas. Rimou com o segundo verso, B. Tudo que termina com anhas vai ser letra B. E no mar, que se rasga a maneira do abismo, rima nova, C. Espreguiça-se todo em convulsões estranhas, B. Traz impresso na fronte o obscuro despotismo, ismo. Tudo que for com ismo vai ser rima C. Cada olhar que despede acerbo e mavioso. É uma rima que não tem ainda o ioso. Não, se tivesse mais poema, a gente até poderia utilizá-lo. Vai ser uma rima D. Ela é nova, mas nenhum outro vai rimar com D. Vai ser só até o C. Parece uma expansão de amor e egoísmo. Então, C. Aqui, se eu fosse colocar as letras, se vocês quiserem editar os slides e colocar, esse oso é uma letra D, tá? Cada nova rima que surge, eu vou fazer isso no papel para vocês que fica mais claro. É uma nova letra. Então, esse ioso aqui de azul que eu coloquei, tanto é que eu nem coloquei em negrito, ele é uma rima D. E tudo que aparecesse com ioso nesse verso seria D, ok? Aqui neste caso, não, porque terminou com egoísmo. Show? Esse eu sei que é um pouco mais enjoadinho, mas aparece menos, graças a Deus. O resto foi fácil, não foi? Eu sei que foi. Aí, além desses tipos de rimas, nós temos agora as classificações das rimas. De acordo com a construção gramática dessas rimas, a gente pode classificá-las em rimas pobres, ricas, raras ou preciosas. Alguns autores, inclusive, diferem na opinião de rima rara e preciosa, a gente vai chegar lá, mas as pobres e as ricas são facílimas, observem, ó. Uma rima pobre, ela é considerada pobre quando essa rima usa duas palavras ou mais da mesma classe gramatical. Então, por exemplo, se eu rimei um substantivo com substantivo, um adjetivo com adjetivo, ela é considerada rima pobre. Por que pobre? Não é porque é super fácil de fazer, porque o autor teve preguiça, porque ele não quis pensar, não é isso. Primeiro que ele opta por escrever assim, o estilo é dele, ele tem essa estilística. Mas realmente são rimas um pouquinho mais fáceis de se construir do que as outras. Não significa que ele não seja competente, ele apenas escolheu esse estilo. É pobre por ser um pouco mais fácil, mas enfim, né? Não tem nada a ver com o valor do poeta. Por exemplo, esse exemplo aqui a gente tem um Vinícius de Moraes. Então ele não escreveu, ele não fez uma rima rica ou uma rara porque ele não sabia. Porque, pelo amor de Deus, é Vinícius de Moraes. Ele fez assim porque ele quis. E ponto final. Olha o exemplo. De repente do riso fez-se o pranto, substantivo, choro, pranto. Silencioso e branco como a bruma. A bruma é aquele negocinho branco do mar, né, da espuma, do mar, um negócio assim, acho que é isso. E das bocas unidas fez-se a espuma. Então, ó, bruma, espuma, dois substantivos também. E das mãos espalmadas fez-se o espanto. Olha a nossa rima aqui, ó, do extremo. Primeiro com o quarto verso e o miolinho aqui diferente. Então, a gente tem uma A, B, B, A. A palavra pranto rimou com a palavra espanto. As duas são
substantivos, são da classe gramatical de substantivos, e a bruma com a espuma também são substantivos. Mesmo que fossem adjetivos, o que rima, que é da mesma classe, é considerado como uma rima pobre, ok? Até aí, ok? A rima rica, por sua vez, como vocês já devem ter deduzido, porque vocês são super inteligentes, sapientes, na sua faculdade mental, são as rimas com as classes gramaticais variadas. Então eu vou rimar um verbo com substantivo, um adjetivo com advérbio, por aí vai. Olha o exemplo. É um poeta. Longe do estéreo turbilhão da rua, rua, substantivo. A. Beneditino escreve no aconchego, aconchego, substantivo. Rima B. Rima nova, rima B. Do claustro na paciência, no sossego, B também. Tudo bem, aconchego e sossego são dois substantivos. Ok. Trabalha e teima, e lima, e sofre e sua. A palavra sua, nesse caso aqui, não é um pronome possessivo, é verbo. Sua. Ele sua. Então, ela rimou com a palavra rua. Então, rua é um substantivo e sua é um verbo. Classes gramaticais diferentes, rima rica. Ok? Vamos ver a segunda estrofe só para firmar. Mas que na forma que se disfarce o emprego, ego, substantivo. Do esforço e trama viva se construa. Construa verbo. Rima B. Não, aqui no caso é rima A, porque tá rimando lá com a primeira estrofe, tá vendo, ó? Tudo que for ua no poema vai ser rima A. Mesmo sendo na outra estrofe, continua sendo A. Tanto é que eu coloquei com a mesma cor. Então tá. De tal modo que a imagem fique nua. Então vamos lá. Construa rimou com nua. Construa é verbo. Nua é adjetivo, a qualidade de estar pelada. Então, são duas classes gramaticais diferentes. Rima rica. E o último verso, rica, mas sóbria, como um templo grego. É um adjetivo também. Esse grego está dando a característica do templo. Então, emprego é um substantivo. Grego é uma característica, é um adjetivo. Classes gramaticais diferentes, rimas ricas. Ok? Tem? Aí, a gente tem agora as rimas raras ou preciosas. Vamos chamar só de rara, porque para preciosa a gente vai ter uma divergênciazinha aí. As rimas raras, por sua vez, são rimas que têm terminações incomuns, palavras que não são tão conhecidas, palavras mais difíceis. Exige do poeta um vocabulário mais extenso. Também não quer dizer que quem não escreva com rima rara não seja um bom poeta, não é isso. Tudo vai depender da escola literária em que ele está, ou como ele quer escrever, ou o estilo dele, enfim. Cada poeta adota o seu estilo. Às vezes o poeta, por exemplo, no modernismo, todo mundo escrevia de uma língua, quase todo mundo, né? De uma forma simples, para as pessoas entenderem. Era uma poesia mais acessível. Então não tem por que eu ficar colocando aquelas palavras mirabolantes no dicionário, sendo que o meu público-alvo não iria entender. Já os parnasianos, que gostavam de fazer poesias super transpiradas, vamos dizer assim, que davam um trabalho exaustivo, aí eles já usavam rimas raras para poder mostrar a aptidão que eles tinham e todo o talento para usar essas palavras difíceis. Depende do objetivo de cada poeta. Então, voltando. Olha esse exemplo. Inclusive, esse é o exemplo mais conhecido de rima rara na internet. Do poema Argila. É tanta glória que nos encaminha. Primeira rima, A, inha. Em nosso amor de seleção, profundo, B. Que ouço ao longe o oráculo de Eleusis. Olha só, o oráculo Eleusis. Aonde você escuta essa palavra, Eleusis? Então, provavelmente uma influência grega, né? Você está falando de oráculo, provavelmente é mitologia grega, alguma coisa assim. Mas não é uma palavra que não está no nosso vocabulário corriqueiro. É uma palavra rara, mas mais difícil de se ver ou de se ouvir. Se um dia eu fosse teu e fosses minha, nosso amor conceberia um mundo. E do teu ventre assim, e do teu ventre nasceriam deuses. Então, ó, Eleusis rimou com deuses. Essa é uma rima rara, porque a gente não vê a palavra Eleusis escrita por aí nas placas nos outdoors da vida, né? É uma palavra um pouco mais difícil de se encontrar. Então, isso forma uma rima rara, ok? Em alguns estudiosos da língua
consideram esse caso como raro ou preciosa. Você pode escolher como chamar. Já outros separam a rima preciosa. Eles acham que a rima preciosa ela vai além da palavra rara. Não é só uma palavra difícil de se encontrar, uma palavra, né, fora do nosso vocabulário. Às vezes a palavra está dentro do nosso vocabulário, mas a gente tem que inventar o termo para ele poder rimar. Olha esse caso, olha esses exemplos, ó. Às vezes o autor ele precisa dar uma forçada. Ele precisa, por isso que aqui está escrito que são rimas artificiais. Eles precisam forçar para que essa rima aconteça. Por exemplo, estou lá escrevendo um verso, coloquei a palavra calúnia. Não consigo achar nenhuma palavra que rime com calúnia, ou não se encaixa no contexto que eu quero, porque eu também não vou inventar qualquer coisa e colocar ali e sair do meu contexto, né? E aí eu consigo, na construção desse verso que eu quero que rime com calúnia, eu vou e escrevo resúmia. Resúmia. Porque na fonética ficou quase igual. Calúnia, resúmia. Ficou muito parecido. Só que eu tive que dar uma forçada, não achei uma palavra especificamente. Eu precisei, né, de um pronome átono aqui para poder ajudar. Ó, tômia, sonha. Já é um pouquinho mais diferente o fonema, mas rima. Pântanos, quebrântanos. Então essas rimas são preciosas porque além de serem um pouquinho mais difíceis de se construir, você precisa forçar essa construção gramatical. Por isso que são chamadas de rimas artificiais. Elas são um pouco mais difíceis de construir e você precisa forçar para que elas aconteçam. Ok? Até aí alguma dúvida? Acho que não. Aí eu coloquei mais um exemplo para vocês de uma rima preciosa, que o autor teve que dar uma forçadinha, mas que está dentro do contexto dele, que é do Augusto dos Anjos, que é um autor que eu amo de paixão. Ó. Toma conta do corpo que apodrece, e até os membros da família engulham, vendo as larvas malignas que se embrulham no cadáver malsão fazendo um S. Então a nossa rima aqui, ó, olha como é diferente. Ele teve que colocar esse fazendo um S, né, o formato do S, para poder rimar com apodrece de acordo com o que ele queria. Claro que existem várias palavras que rimariam com S, nesse caso, né, nesse sentido. Mas ele não quis usar, não coube no contexto, no que ele quis, na proposta dele. Então ele colocou esse fazendo um S, dando a alusão da forma da letra S, né, alguma coisa se contorcendo, torta ali, enfim. É uma rima preciosa, porque ele teve que forçar essa construção. Ele até poderia ter escrito a palavra S, né, da letra S escrita, mas ele colocou só a letra S mesmo. A gente lê S, não precisaria nem dele escrever, né? E isso por si só já torna essa rima uma rima preciosa, por causa dessa construção um pouco mais difícil, ok? Então eu vou mostrar para vocês no papel. Ó, aqui tem as referências, eu vou mandar para vocês os slides para ajudar. Eu vou fazer no papel agora um poema com rima e com métrica. E depois vou mandar um exercício e aí vocês fazem para mim poema em todos os poemas que eu mandar, rima e a métrica, e classificar para mim quais são os tipos de poema pela métrica, classificação deles, decassílabo, redondilha menor, maior, enfim. E as rimas, quais são esses tipos de rimas? A gente vai colocar a rima em todos os versos, igual eu vou fazer para vocês agora. E aí vocês vão classificar para mim. Ok? Então, gente, separei para vocês o Soneto do Amor Total, do Vinícius de Moraes, pra gente fazer a rima e a métrica. Não sei se vocês vão estar enxergando bem direitinho, mas depois eu vou mandar pra vocês, tá? E vocês acompanham e podem ir fazendo comigo no soneto. Ó. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além da presente saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de te amar mais do que pude. Vinícius de Moraes. Beleza. Aí agora a gente vai fazer a metrificação do poema, primeiro, para depois fazer a rima, que eu já inclusive separei com cores. Vamos lá.
Como vocês já sabem fazer a métrica, a gente está só revisando, eu vou fazer ela mais rapidinho. Amo-te tanto, meu amor, não canhe. Sílaba tônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O U tem um H aqui, o som é da vogal, né? Então a gente vai juntar. O humano, junta. O humano, coração com mais verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo bem, a gente viu que não tem problema. Até porque na hora de, igual como eu recitei o poema pra vocês, no caso ali, né? Não tem problema, porque isso não vai interferir na sonoridade do poema. Amo-te como a mi goe como a man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Numa sempre diversa aqui a gente tem um hiato, realidade, rea, mas eu vou deixar junto por serem vogais. Realidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a gente separasse esse ato, dariam 11 sílabas poéticas. Fica um pouco diferente. Amo-te a fim de um calmo amor prestão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E te amo além presente na saudade. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amo-te enfim com grande liberdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dentro da eternidade e a cada instante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Amo ter como um bicho simplesmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De um. Talvez isso aqui juntaria, porque ó, vogal nasal, mas vamos deixar separado. De um amor sem mistério e sem virtude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. É 10 mesmo, separo realmente o 1 do amor. Aqui também, ó, com um, que se a gente for parar pra analisar, você fala com um, junto. Então aqui eu poderia, se fosse o caso, se eu precisar, vamos supor que eu tenho certeza que esse poema teria que ser decassílabo, todo de 10 sílabas poéticas. Eu tenho toda a liberdade de juntar isso aqui porque é um som nasal, com, um. Então ele vai juntar. Neste caso, acho que não será preciso. Então, com um desejo maciço e permanente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem mais do que o 10, que vamos colocar que seja o nosso limite 10. Então aqui eu vou separar. Eu quero... Deu 11, né? Eu quero 10. E de te amar a... Lembra que SS fica junto. Assim... Ih, será que eu separei algum para lá? Acho que não, né? Enfim. Assim, muito a... Miúde. Miúde é hiato. Vamos deixar separado para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, beleza. É que um dia em teu corpo de repente. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ei, demo, RR junto, morrer, dá uma bugueira, né? De amar mais do que
pu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show de bola. Então, a gente tem entre 8 e 10 sílabas poéticas. Ele não é inteiramente ele não é decassílabo, ele não é eneassílabo, ele não é octossílabo. Ele é misto, né? Enfim. Mas isso não atrapalha em nada na sonoridade do poema, ok? Aí agora a gente vai fazer a rima. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Se minha mãe vir riscando essa televisão, ela vai me comer como? Nunca mais eu vou ter direito a essa televisão. Mas a gente apaga. Vai botar nova. Vai botar nova. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o sistema de rimas. Eu já separei com cores, mas a gente vai fazer junto. Vamos lá. Lembrando que toda rima nova que aparece no poema recebe uma letra nova. Eu coloco letra, quem quiser põe número, faz do jeito que vocês acharem melhor. Eu acho mais fácil com letra. Então, quando é uma letra nova, quando é uma rima nova, uma letra nova, ok? Então, se um poema ele tiver 26 versos, se a gente tivesse que fazer o sistema de rima, claro, porque se ele tivesse 26 novos versos que não rimassem um com o outro, a gente iria até a letra Z. Mas não é o caso, porque aí já não é um poema que se precise fazer esse esquema de rima, é só um exemplo, ok? Então vamos lá. Amo-te tanto, meu amor, não cante. Então esse ante vai ser letra A. Todas as vezes que esse ante aparecer no poema, seja até lá no final, não importa onde, não precisa ser só na mesma estrofe, não. Eu vou colocar a letra A. Então a gente tem ante aqui e ante aqui. Vai ser letra A. Sempre, toda vez. O humano, coração com mais verdade. Não rimou com ante, então é uma rima nova. Então, se é uma rima nova, letra B. Aí aqui o ante a gente já viu que já rimou. Numa sempre diversa realidade, vai rimar com o segundo verso. Tudo que for ad vai ser letra B. Então aqui, ó, saudade, letra B, liberdade, letra B. Pra cá não tem mais ad, acabou a letra B. Beleza. Então aqui a nossa primeira estrofe ficou A, B, A, B. São as rimas alternadas. Então, ó, A, B, A, B. Eu alternei, rimas alternadas. Beleza, isso mesmo. Aí, aqui na segunda estrofe, a gente já tem A, B, B, A. Já é diferente da primeira estrofe. O autor também não tem a obrigação de seguir a mesma rima, né, em todas as estrofes. Então, aqui, A, B, B, A são as rimas interpoladas. Ó, o primeiro verso com o último e as duas do meio iguais. Ok? Agora aqui a gente tem duas estrofes de 3 versos, 2 tercetos. Vamos ver. Amo-te como um bicho simplesmente. Como não tem ente ainda, nova rima, letra C. De um amor sem mistério, sem virtude. Também não teve nada com o de nova rima, letra D. Com um desejo maciço e permanente, rimou com C. Aqui a gente tem outro permanente, ó, outro, no caso, ente, né, desculpa. De repente, letra C. E de te amar assim muito a miúde, rimou com virtude, letra D. É que um dia em teu corpo, de repente, já coloquei a letra C, que é o ente, hei de morrer de te amar, de amar mais do que pude. Rimou com a letra D. Então, assim que a gente faz o sistema de rima. Toda nova rima, uma nova letra. Aí aqui a gente vai observar. Nós temos C, D, C, D, C, D. São rimas alternadas também. Ó, C, D, C, continuando, ó, D, C, D. Então, elas também são rimas alternadas nesse caso. Só na segunda estrofe que nós temos as interpoladas. Nas outras estrofes todas, as rimas são alternadas. Show? Agora, se a gente tiver dúvida, vocês vão fazer para mim o exercício e praticar, tanto a métrica quanto a rima. Dúvidas que tiverem, a gente vai tirar no tete a tete.